Pode vir para cá, cheiroso. Amigo Leonel. Seja bem-vindo aqui ao programa É do Povo. Gediel, eu sei que não é fácil, é uma pasta muito ampla, muito difícil de se resumir em 20, 30, meia hora, uma hora. Um podcast não dá conta, mas a gente vai tentar fazer aqui o máximo de esforço para você aí de casa entender um pouquinho das demandas do que foi superado no ano de 2025. Gediel, boa tarde. Boa tarde, amigo Leonel. Boa tarde a todo mundo que está em casa aí nos assistindo. Uns já almoçaram, outros não. Eu ainda não almocei, igual você, Leonel. Ah, não. Prazer, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Muito bem. Gediel, nós vamos começar o nosso assunto para ganhar tempo sobre a expansão de serviços da saúde. A gente sabe que toda gestão, quando assume, recebe tal pacote de serviços e de repente amplia isso, dá mais ofertas. Como é que foi esse sistema, esse modelo de ampliação de serviços na saúde ao longo de 2025? Bom, Leonel, primeiro quero lhe pedir perdão a você e a todo mundo de casa que eu acabei anotando aqui algumas coisas, porque são tantas coisas... Não dá de memorizar. São tantas coisas que nós fizemos em 2025 que, assim, a gente fica bem agradecido, né? Principalmente ao nosso prefeito, Jonas Magno, que nos deu um apoio imenso, nos deu um apoio, aquele apoio que realmente... Incondicional, de estar junto, de sentar o tempo todo conosco, de nos ajudar a pensar em alternativas. Levávamos, às vezes, algumas alternativas para ele, mas ele sempre pensava também em outras possibilidades e sempre avançando aquele tipo de sugestão que nós dávamos. Então, assim, primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso prefeito pela ajuda incondicional. Eu costumo falar diuturna, né? Diuturnamente, porque nós nos reunimos em vários momentos durante o dia. É o prefeito amigo. Exatamente. Então, assim, gostaria primeiramente de agradecer. E aí vamos falar em algumas coisas. Registrei algumas coisas aqui no nosso documento. Por exemplo, a reforma das UBS, né? Nós reformamos já no primeiro ano de 2025. Qualquer prefeito se escondia de fazer um investimento, porque reforma também é investimento. Isso. Se esconderia de fazer qualquer tipo de investimento, e o nosso prefeito não se escondeu. Nós já nesse ano, de 15 unidades físicas que nós temos na cidade de Rosário, nós já reformamos 5 unidades. Entregamos uma unidade pronta, limpa, organizada, do piso, como ele sempre costuma falar, do piso ao teto. Fizemos uma reforma de uma forma geral, que foi a UBS da sede, a UBS do Barreiro, da Cidade Nova, a UBS da Coab 2, que lá são 3 equipes trabalhando, então lá foi uma reforma muito boa, e a reforma também do nosso povoado de Itaipu. E essa última, Leonel, quero frisar que quando nós recebemos essa UBS, ela estava sem condições nenhuma nem de continuar o trabalho. Existia um comprometimento muito grande na estrutura física, as colunas já bem deterioradas, e as paredes, Leonel, tinha umas lá que tinham aquelas clateras, aquelas fincas, que a gente olhava, inclusive, o outro lado, né, da rua. Então essa daí foi realmente parada de vez. Nós queremos aqui agradecer ao ex-vereador Anselmo Bruno, que nos cedeu gentilmente a sua casa, deu todo o suporte na sua residência, na sua casa. Então nós substituímos lá a UBS de Itaipu por um determinado tempo, uns 6 meses praticamente, e nós fizemos o nosso atendimento lá dentro da casa do vereador Anselmo Bruno. Então essas 5 unidades nós fizemos, nosso prefeito, né, Jonas Magno, já deu a prioridade para essas 5, e agora em 2026 existe mais 5 de prioridade para que a gente possa dar continuidade nessas reformas. A gente pode também citar, Leonel, a nossa central de abastecimento de medicamentos e materiais, que são aquela parte de insumos hospitalares, ou seja, nós criamos aqui um almoxerifado central. Isso. Ou seja, nós temos agora dentro do nosso hospital uma central de medicamentos. Se você for lá, existe agora um medicamento que ela de lá sai para todas as nossas unidades básicas de saúde. No momento em que uma unidade básica esteja precisando, o nosso coordenador, o nosso responsável técnico de lá, sinaliza isso através de um sistema que já está também dentro das UBS, então ele pode solicitar através desse sistema qual é a sua necessidade de medicamento. Então lá ele pode dizer assim, olha, eu preciso de medicamento tal e nessa quantidade. Então a nossa coordenação dessa central de medicamentos vai absorver isso, vai receber
essa sinalização desse coordenador da UBS, automaticamente vai fazer toda a separação da medicação e já fazer a distribuição na unidade básica de saúde. Não só lá, mas também no nosso hospital. Então, nosso hospital, quando pede para ser reabastecido, eles fazem uma solicitação do quantitativo. Então, hoje nós temos um organograma e um fluxo que faz esse atendimento da própria unidade. Então, a própria unidade solicita e essa central de abastecimento, ela faz todo o abastecimento para as nossas unidades básicas. Melhor, né? A gente tem um controle quase que total, ou seja, a gente tem um inventário de dizer quantas pessoas foram atendidas, quem foram atendidas, com que ela foi atendida. Então, assim, quando um coordenador da unidade básica de saúde, ela faz a solicitação, eu quero lá 10 aspirinas, e 10 de pirona, 10 comprimidos disso, mas para isso ela vai ter que dizer como foi utilizado aqueles que estavam lá. Então, se ele tinha 10 de pirona e acabou e quer mais 10, é como foi utilizado. Lá tem o nome do registro da pessoa que recebeu, tem o CPF da pessoa que recebeu, tem o cadastro da pessoa que recebeu, qual foi o médico que encaminhou, qual foi o médico que prescreveu. Então, a gente tem tudo. Então, hoje, por exemplo, tem como a gente rastrear. Então, esse inventário também é um rastreio, é dar satisfação e prestação de conta para a nossa sociedade, para a nossa população. Dizer assim, olha, a quantidade foram X de medicação e eles foram entregues ou medicados para tais e tais e tais pessoas. Se você quiser, por exemplo, receber uma auditoria, seja de um órgão externo ou seja de um órgão interno da própria prefeitura, dizer lá, olha, essa dipirona foi entregue para João, de não sei da onde, que mora lá no povoado de Miranda. Então ele vai lá e questiona no dia tal, você recebeu essa medicação, você foi medicado assim, assim, assado. Então essa pessoa, ela vai dizer que sim ou que não. Então isso é uma forma da gente fazer o rastreio de onde o dinheiro público realmente está sendo aplicado. Aí podemos também fazer as outras observações, Leonel. Por exemplo, que nós fizemos a criação do núcleo de regulação de transferência do paciente dentro do hospital. O que é isso? É unir. Então, no nosso hospital, todo paciente que entrava, a gente, quando precisava transferir ele para uma outra unidade, a gente não sabia para qual unidade levar. Eu vou levar para onde? Para o Socorrão 1, vou levar para o Socorrão 2, vou levar para o Carlos Macieira, vou levar lá para a maternidade Marli Sarney, ou seja, a gente saía, como são hospitais de porta aberta, tentava levar o nosso paciente. Hoje não. Hoje a gente fez um convênio com o Estado, hoje a gente tem o NI dentro do nosso hospital, que se chama o nível interno de regulação. Então hoje, no momento em que a gente precisa transportar algum dos nossos pacientes para qualquer tipo de comorbidade que ele tenha, qualquer tipo de doença que ele tenha, qualquer tipo de problema que ele tenha, ele já vai direcionado exatamente para onde o NIR indicar. Olha, aqui... Para referência. Para referência. Então, aqui está indicado no nível de regulação para a unidade tal. Então, esse paciente vai para lá e quando nós chegamos lá nesse hospital, ele é automaticamente recebido. Não tem mais que ficar esperando um hospital de porta aberta para poder entrar. Então, isso foi um ganho muito grande, porque você sabe que na saúde, quanto mais agilidade a gente tiver, melhor e a gente consegue salvar vidas. A gente também tem um serviço de odontologia que foi implementado dentro do hospital, que é um serviço de 24 horas. Nunca houve na história de Rosário nenhum serviço desse nível, desse sentido. Ou seja, não existia serviço de odontologia dentro do hospital e nem mesmo 24 horas. Sim. Então, se você hoje tiver qualquer tipo de problema odontológico e que você precisa de uma urgência e emergência, você pode ir para o nosso hospital, que lá nós temos um dentista, dois dentistas de plantão, especialistas de plantão, para poder dar o atendimento e o acolhimento para você. E independente da hora, você pode chegar lá tanto durante o dia, quanto durante a noite ou de madrugada. Domingo? Não, todos os finais de semana. Os finais de semana, sábado e domingo. Porque durante a semana, Nel, nós temos as nossas unidades básicas de saúde em funcionamento. Sim. Só não funcionam as unidades básicas de saúde à noite e nos finais de semana. Então a gente deixa o nosso hospital preparado para receber qualquer paciente que tenha algum problema relacionado, alguma urgência, emergência relacionado à parte odontológica. Então isso foi uma implementação histórica dentro da nossa cidade, jamais visto. Então hoje o nosso hospital e nossa cidade conta com esse serviço. Nós temos também o serviço de fornecimento de prótese dentária, que antes era feito em uma quantidade muito pequena, 20, 30 próteses ali por mês. Hoje nós ampliamos a nossa oferta e nós temos entregue uma quantidade de praticamente de 80 a 100 próteses
por mês. Então isso é um avanço, um aumento muito significativo em relação ao que a cidade fornecia em anos anteriores. Nós também implementamos dentro do nosso hospital o serviço de registro civil, ou seja, o nosso bebê, no momento em que ele nasce, ele já sai do nosso hospital registrado. Isso significa o quê? Ele já está dando dignidade para aquele recém-nascido que está nascendo. Ou seja, o registro hoje, para você, é tudo que você precisa para você ter, inclusive, um atendimento lá na frente. Se você não tiver um registro, você não tem. E a gente sabe que nesse Brasilzão aí afora, principalmente na região mais humilde, o norte e o nordeste do nosso país, ainda existe muitas crianças que não foram registradas e assim não têm os seus direitos garantidos. E hoje a gente tem dentro do nosso hospital esse cartório, né, esse registro lá, para que essas crianças possam sair já com direito à cidadania. Com seu direito à cidadania, exatamente. Então isso já também foi implementado dentro do nosso hospital. Nós temos também lá o nosso laboratório de análises clínicas e o nosso laboratório de endemias. O que é isso? Antes existia um laboratório dentro do hospital, mas apenas para coleta de sangue e levar esses resultados para serem feitos em outros locais. Em São Luís, principalmente, ali existiam alguns contratos ali por alguns bairros em São Luís. Então, assim, a demora era muito alta para que você tivesse o resultado do teu hemograma, da tua análise de sangue e para que o médico pudesse ter uma conduta. Então hoje não, hoje nós implementamos o nosso laboratório de análises clínicas dentro do nosso hospital municipal. Então quando você chega lá, você tem a sua coleta realizada dentro do hospital e as análises também são feitas dentro do hospital. E para aqueles que estão dentro do hospital e estão internados também no hospital, nós temos o resultado ainda no mesmo dia, para que o médico possa ter uma conduta, inclusive, bem mais rápida em relação àquele paciente. Alguns pacientes que são encaminhados das nossas unidades básicas de saúde, a gente ainda tem um pouco de tempo maior hábil para informar esses resultados. Que tem um prazo ali de até 48 horas para ser informado. Por quê? Porque não tem tanta urgência quanto aqueles que estão dentro do hospital que entram para fazer urgência e emergência, mas que também recebem os seus resultados em até 48 horas. Nós implementamos também lá, Leonel, o nosso laboratório de endemias. Sim. Isso significa o quê? Que nosso microscópio está instalado dentro do hospital. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente entender, quando o médico percebe que algum tipo de arbovirose, aquele paciente chegou lá, por exemplo, uma malária, uma dengue ou algo nesse sentido, o nosso laboratório de endemias faz uma coleta de sangue, leva lá para as lâminas e automaticamente vai checar se realmente existe ou não existe, se ele tem malária, se ele tem dengue, o que ele tem, também para facilitar o diagnóstico do nosso médico e principalmente o tratamento. Então isso jamais existiu dentro do hospital municipal e hoje a gente pode ter uma garantia de eficiência no tratamento porque a gente tem um resultado lá dentro para essas arboviroses. Então esse período, por exemplo, que a gente está agora, que é aí o finalzinho de dezembro até próximo de junho, que a gente sabe que é um mês bastante chuvoso, bastante volumoso de água. Né? Exatamente. Sol e chuva. Exatamente. Então a gente sabe que essas arboviroses elas surgem exatamente nesse período. Então é um período de que tem bastante surto, então o nosso cuidado é muito maior agora nesse período. Nós temos inclusive os nossos técnicos tendo uma demanda muito maior de observação dentro das residências. Então a gente inclusive no nosso planejamento a gente aumenta esse fluxo de visita dos nossos técnicos de endemias, ok? Nós temos também, Leonel, a reativação do atendimento prisional. Quando nós assumimos, nós tivemos uma reunião com a diretoria do presídio e lá nós pudemos entender que durante 2 anos, ano 2023 e ano 2024, praticamente não havia atendimento para aquelas pessoas que são licenciadas ali de liberdade, né? E estão ali encarcerados. Então, essas pessoas era uma queixa muito grande do diretor, porque às vezes, quando acontecem os problemas lá, eles precisam ter toda uma manobra, toda uma autorização judicial, às vezes, envolver o Ministério Público para poder tirar um preso interno dali e levar para uma das unidades. Movimenta vários agentes, movimenta várias viaturas para que ele seja levado a um local e ser entregue. Isso, por exemplo, era uma queixa muito grande, além de não ter atendimento interno lá dentro. Então, nós nos preocupamos automaticamente, nós colocamos lá uma equipe
para atender aquele presídio. Então nós colocamos médico psiquiatra, médico clínico geral, nós colocamos dentistas, lá nós temos uma equipe de dentistas que também faz o cuidado daqueles detentos. Nós temos um enfermeiro pago pelo município, nós temos um técnico de enfermagem pago no município, ou seja, nós temos uma equipe preparada. E agora, depois de muita luta da nossa equipe de saúde principalmente, que sempre luta para ampliar os serviços, nós tivemos agora uma ampliação, onde tivemos uma portaria de ampliar a carga horária dessa equipe. Ou seja, antes nós tínhamos uma equipe que trabalhava com uma carga horária e hoje essa portaria nos dá autonomia, inclusive, de ampliar esse serviço, de estar mais tempo lá. Então, assim, nós vamos receber, antes nós recebíamos 3.000 e poucos reais, nem 4.000 reais, para ter uma equipe para atender, ou seja, quantos profissionais eu citei aqui. Então, esses profissionais não são pagos com 3.000 e 4.000 reais. Então, assim, nós fazemos. Hoje não, nós ampliamos para 20.000 reais. A portaria hoje nos garante, nós ainda não recebemos, mas nós estamos para receber a partir de fevereiro ou março desse ano ainda esse valor, para que exatamente a gente pudesse manter essa equipe e ampliasse mais o atendimento, no sentido de tempo. Então, em vez de eu atender um dia, eu vou atender 2, eu vou atender 3. Então, esse valor financeiro que nós lutamos muito para ter através dessa portaria, agora a gente consegue ampliar um pouco mais, estender um pouco mais esse serviço também para aquela unidade. A gente também tem, Leonel, a reativação nas UBSs dos nossos educadores físicos. Isso. Então, assim, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar que conta também com educadores físicos dentro dessa equipe. E esses educadores físicos, nós temos um planejamento anual, tivemos em 2005, vamos manter e ampliar agora em 2026, com que esses educadores físicos levem também um pouco mais de outras atividades para serem feitas dentro da UVS, porque na verdade a principal saúde é aquela da prevenção, é aquela que você faz antes para que não aconteça. Isso. Então, movimentar essas pessoas, fazer a ginástica, ter essa mobilidade lá, ajudá-los ali nessas UBS semanalmente também, foi uma forma que nós entendemos de que a gente poderia estar trabalhando essa prevenção. E isso nós fizemos, colocamos a nossa equipe multidisciplinar através desses profissionais da educação física nas nossas UBSs para que pudessem levar esse serviço para os nossos povoados, nossos bairros e os nossos povoados também, principalmente na zona rural. Nós também tínhamos, Leonel, quando assumimos, 10.000 cadastros desatualizados 16.000 cadastros desatualizados dentro do município. Ou seja, nós temos 40.000, em média de 40.000 usuários do SUS dentro do nosso município. Então, esses usuários, toda vez que ele procura uma unidade de saúde, é como registro civil. Se você não está registrado, apesar de você procurar, nós vamos dar o atendimento, mas aquilo não conta, não vale para nada. Então, nós tínhamos 16.000 cadastros desatualizados, significa o quê? Endereço errado, nome errado, pessoas que estavam aqui, mas que moram em outros municípios. Então, tinham várias situações de que o cadastro daquela pessoa não batia. Então, às vezes, o Leonel ia lá, o Leonel tinha o atendimento médico, tomava alguma medicação, faz isso tudo, mas nós não recebíamos por aquilo. Por quê? Porque o Leonel, para o Ministério da Saúde, era um cadastro que não existia. Isso. Ou estava em outro município, ou não tinha o endereço, ou não tinha o CPF, ou não tinha o nome completo, ou estava errado alguma documentação, então ele não existia. Então, a gente não conseguia mostrar para o Ministério da Saúde que aquele serviço que foi feito para o Leonel, a gente precisava receber. E a gente fez uma força-tarefa muito grande, junto com toda a nossa equipe do CPD, através do Geilson, através do Geoclã, através de todos os meninos que trabalham ali, o nosso também amigo Adriano Oliver. Então, essa equipe, junto com os nossos agentes comunitários de saúde, que são os nossos, como é que eu posso dizer? São aqueles que estão ali na ponta, no dia a dia, né? São os nossos desbravadores, a palavra que eu estava querendo encontrar, são os nossos desbravadores, são eles que fazem essa busca ativa no dia a dia, eles é que têm esse entendimento, é que sabe se a pessoa ainda mora, se não mora, quem são, o que precisa de atendimento. Por nome, por apelido. Começa por nome, por apelido, por tudo. Então, eles é que são os nossos orientadores, eles são os nossos desbravadores, eles são os nossos
nosso sustento na atenção primária. Então, o CPD, junto com toda a nossa equipe de ACS, os agentes comunitários de saúde, conseguiram reverter de quase na sua totalidade já esses números. Nós ainda temos um gargalo, ainda estamos ali por volta de 4 a 5 mil ainda cadastros ainda que a gente precisa resolver, mas nós já resolvemos aí mais de 10 mil cadastros somente no ano de 2025, que fez com que a gente ajustasse um pouquinho as contas na área da saúde. Então, assim, foram ganhos, foram implantações assim diversas na nossa área de saúde, pelo menos com esse tema aí que você me perguntou agora. Ainda tem um centro de imagem, né? Aí o centro de imagem, ele já entra em um outro item, né? Já entra na parte de equipamentos, de atendimentos. Isso. Agora, sobre especialidades médicas e as novidades em especialidades médicas, o ano 2025 trouxe para a gente alguma coisa nova? Quando a gente fala de especialidades médicas, a gente fala daquele especialista que a nossa comunidade precisa, que a nossa cidade precisa. Então, olha como funciona. Eu tenho 40 mil habitantes, 40 mil usuários do SUS, e a gente sabe que a demanda por especialistas é diversa, porque a gente lida desde o bebê, lida até aquele senhor que já está com bastante idade. Então, olha a quantidade de especialidades que a nossa população precisa. Então, o que nós fizemos? Fizemos um trabalho ali nos primeiros meses de entender qual que era a nossa maior demanda, qual que era o nosso maior, maior gargalo ali, qual era aquela que estava, nossa deficiência, aquilo que estava mais demandando. Então, baseado nisso, diante disso, onde mais o nosso TFD levava. Por quê? Porque o município, perante a legislação, ele precisa dar o cuidado para o seu munícipe. Então, muitas das vezes, a gente não tendo a especialidade no município, nós precisamos levá-lo a outros municípios. E aqui, na maioria das vezes, para o município de São Luís, que é a capital, aonde detém uma quantidade maior de especialistas. Então, a gente demanda com combustível, demanda com motorista, porque tem que pagar um profissional, e assim, com carro. É o que gera o TFD. Que gera o TFD, exatamente. Então, a gente tem uma demanda grande no TFD. Então, o que a gente fez? A gente tentou entender qual eram as nossas maiores demandas que a gente tinha, e baseado nisso, nós implementamos a quantidade necessária de 2025 para a nossa comunidade, ou seja, nós colocamos especialistas dentro daquilo que nós precisávamos, que foi os ortopedistas, que foi o cardiologista. Nós temos hoje, por exemplo, 2 ortopedistas na cidade, inclusive 2 ortopedistas cirurgiões que estão atendendo dentro do Hospital Municipal de Rosário, ou seja, toda semana nós temos esse especialista, que é um ortopedista, dentro do nosso hospital municipal, para atender essa demanda, que é uma demanda muito alta. A ortopedia é uma demanda muito alta, principalmente para dentro da nossa cidade. Então, nós colocamos ali um ortopedista por semana para que pudesse atender. Nós temos o cardiologista, nós temos o endocrinologista. É outra demanda grande. Outra demanda muito grande. Na cidade nunca nem houve essa demanda, esse especialista. Então, nós colocamos por conta dessa demanda. Nós temos o especialista em pele, nós temos o médico que trabalha com hanseníase, também nós colocamos dentro da nossa cidade. Nós temos também o pediatra, que também acaba sendo uma demanda muito grande. Nós temos ginecologista, nós temos clínico geral, nós temos dermatologista, temos 2 urologistas também dentro da nossa cidade, um que atende dentro do nosso centro de especialidade e outro que atende também dentro do hospital. Então, assim, a nossa hoje gama, né, de oferta de especialistas na nossa cidade é muito alta. Né? Nós temos hoje, em média, 16 especialistas atendendo entre o centro de especialidade e o nosso Hospital Municipal de Rosário. Ainda precisamos aumentar, mas nós já nesse primeiro ano já avançamos muito. Hoje a nossa demanda, apesar de ainda ser muito alta, mas é uma demanda extremamente controlada e que já está sendo atendida aqui dentro da nossa cidade. Ou seja, a gente ainda tem uma demanda que eu posso solicitar. Você poderia me perguntar, Gidiel, qual, por exemplo, uma demanda que vocês não atenderam, mas que é uma vontade? Nós temos um neuro que trabalha com criança, né? O neuropediatra ainda é uma demanda muito alta para a nossa cidade. E também nós temos o nefrologista, que também é uma demanda que a gente ainda tem muito alta, mas são médicos extremamente raros. Oncologista também é preciso. Oncologistas a gente também precisa, mas eu falo em cima da demanda que a gente tem ali reprimida, né? Sim. É lógico que se você colocar aqui 50 especialidades, 50 nós vamos ter alguém vai ter que precisa. Mas se a gente pegar aqui qual que está sendo a maior demanda, mais isso, então a gente pode citar algumas que eu citei, por exemplo, essas 2, mas são médicos raríssimos.
Se encontrar um neuro hoje, psiquiatra, e pagar o que ele Tem quer. o vascular também. O vascular são caríssimas. Um nefrologista, por exemplo, são raros até nas capitais. A gente conseguir, às vezes, uma consulta com um nefrologista, até nas capitais é raro. Mas mesmo assim, nós estamos empenhados para que a gente um dia possa fortalecer ainda mais a nossa saúde pública, trazendo profissionais desse gabarito, tá? Eu posso te dizer também, Leonel, sobre o centro de imagem, né, que você comentou. Por exemplo, nós implementamos o nosso centro de imagem dentro do Hospital Municipal. Então, o nosso prefeito Jonas Magno, através da parceria que ele tem com outros deputados, com senadores da República. Então, ele conseguiu ofertar isso que era uma demanda para a nossa cidade muito alta. Então, assim, qual cidade que você olha... Também sobrecarregava o TFD. Exatamente. Qual a cidade que você olha, por exemplo, é um centro de imagem como tem a nossa cidade? Um tomógrafo, um mamógrafo, um raio-x, uma ultrassom, tudo dentro de um mesmo local. Qual cidade que você coloca? Eu tive numa reunião agora dos secretários de saúde da região Munim, que a região Munim é considerada como 12 cidades, que vai de Santa Rita até Barreirinhas. Então nós temos reuniões mensais para discutir algumas coisas e vi a secretária de saúde de Bacabeira, Leonel, inclusive fazer assim um comentário que foi um elogio para a gente, ou seja, dizer que hoje Rosário virou até uma referência em saúde, porque antes eles recebiam muitos pacientes de Rosário para serem atendidos no hospital de Bacabeira, principalmente para fazer exames de imagem. E hoje inverteu a situação. Além de nós não recebermos mais ninguém de Rosário, o nosso povo está indo para lá. Por quê? Porque eles estão querendo um tomógrafo, eu não tenho, estão querendo alguma coisa. Então, ou seja, hoje inverteu. Nós já estamos recebendo das cidades vizinhas, de Presidente Celina, de Cachoeira Grande, de Icatu, de Axixá, muitos pacientes já para fazerem as nossas imagens aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso hospital municipal. Então, assim, que notícia boa, né? Nós revertemos uma situação que era de décadas e nós passamos a ser referência, porque agora eles estão procurando o nosso hospital para serem atendidos lá, para poderem sair com seus exames prontos, para que eles possam ter um diagnóstico melhor. Então, assim, já até falei também sobre o urologista, que nós também temos 2 urologistas dentro da nossa cidade, outro fato raro dentro da nossa cidade. Então, assim, nós já temos o atendimento toda semana, um no centro de especialidade e um dentro do nosso hospital municipal. E temos também o nosso estomaterapeuta, né, que antigamente existia, mas era uma demanda que era pouco utilizada porque não se tinha muito fornecimento de materiais e equipamentos. Então, a quantidade de pessoas que você vai atender, ela vai de acordo com, não com a demanda, ela vai de acordo com a quantidade de fornecimento que você tem de material para atender. Se eu te forneço pouco material, tu vai atender poucas pessoas. Se eu te forneço bastante material, tu chega a atender uma demanda muito grande. Então, nós estamos atendendo em média de 250 a 300 pacientes precisando do cuidado das suas feridas, das suas enfermidades, dentro do nosso hospital municipal. Então, nós chegamos a uma demanda altíssima de 250 a 300, quando antigamente nós temos os dados lá no Ministério da Saúde, onde fala que era 50 por mês, 60 por mês. Hoje nós temos lá registrado 250 a 300 atendimentos. Isso eu te falo mensal. Então, assim, nós também ampliamos a oferta. Nós também entregamos condições de trabalho, oferta, material. Né? O povo mesmo vai... Exatamente. Lá então, tem agora. Se eu tinha hoje uma tala, eu tenho 100. Se eu tinha um determinado material para trabalhar, uma pinça, eu tenho 10 pinças. Então, assim, esse material e fornecimento humano também nós entregamos para ajudar. Então, nós ampliamos bastante esse item lá. E a questão da nutrição acompanhada. Nós temos hoje uma nutrição acompanhada dos nossos pacientes e também daquelas pessoas que o acompanham. Isso é uma novidade, porque antigamente não existia esse acompanhamento da nutrição para as pessoas que estavam acompanhando. Então, nós ampliamos essa oferta. Não só mais os pacientes têm esse acompanhamento com a nutricionista, mas também todos os seus acompanhantes. Nós ampliamos essa oferta. Então, se nós temos hoje 30, 40 pessoas internadas, nós também fazemos o acompanhamento para 30, 40 pessoas que acompanham aqueles nossos internos. Então, nós fizemos essa ampliação também de oferta. Muito bem. Dê uma pinceladinha aí, mesmo que breve, sobre o CAPS, né? Eu sei que não é fácil para ti, é um desafio, mas o CAPS, o que é que teve de novidade no CAPS que Rosário não via e agora está vendo? Leonel, eu digo o do CAPS assim, o CAPS quando nós assumimos, né, nós temos a nossa coordenadora,
está lá no CAPS também desde o início conosco. E uma das coisas que a gente sempre conversou, que é a Tayana Aquino, é que a gente precisava eliminar algumas coisas de imediato. Mesmo que fosse ainda naqueles primeiros meses, mas a gente precisava eliminar, porque aquilo não era humano. Eu tenho muitas deficiências, tenho um prédio que estava com uma dificuldade, que eu não recebi nenhum computador, recebi um monte de livros e cadernos de anotações jogado dentro do banheiro. Nós temos fotos aí, não sei se você tem fotos jogadas dentro de um banheiro lá, praticamente não utilizado. Tem, assim, uma área muito sucateada. Mas a gente precisava fazer alguma coisa para quê, Leonel? Para aquelas filas que ninguém mais aguentava. Quem não sabe, quando se passava aqui na frente do CAPS, a gente passava na madrugada, existia aquela imensidão de pessoas ali para poder marcar uma consulta, para poder ter uma oportunidade uma vez. Então aquelas filas sempre me incomodou, e aí nós conversamos também com a nossa coordenadora sobre isso. Ela também disse que ela também sempre se sentiu muito incomodada com aquela fila, né? Isso era absurdo, humanamente. Era desumano, né? Era desumano, era uma coisa assim que não dava pra gente entender. E aí uma das coisas que eu falei, nós precisamos acabar com isso. E muitas das vezes aquilo até virou comércio. Porque muitas pessoas não poderiam ir para lá de madrugada, mas pagavam outras ficavam ali. Então virou comércio, a gente precisava pagar. Então assim, essa era uma confusão, né? Essa era uma confusão. Então assim, a gente ter eliminado logo nos primeiros meses essas filas, para mim, foi um dos maiores ganhos que a gente teve. E como nós conseguimos fazer com que isso acontecesse, como a gente pudesse eliminar essa fila? A gente ampliando as ofertas. Não dava para a gente ter a mesma quantidade de atendimento que a gente tinha, que era do passado, que a gente ia continuar com essa mesma deficiência, a gente ia continuar com 2, 3, 4, 5 meses de pessoas lá numa lista querendo a sua consulta. Nós precisávamos ampliar a oferta. A gente precisava sair daquela quantidade de atendimento que era feito, por exemplo, ali mensal, de 25, 30 pessoas que eram atendidas semanal, para uma oferta maior de 80, de 100, de triplicar, de quadriplicar, para que aquela fila pudesse diminuir. Era preciso com que eu ofertasse outros profissionais, que eu multiplicasse profissionais. Então, em vez de ter um psiquiatra atendendo 25, eu teria um psiquiatra atendendo 80, eu teria 2 psiquiatras que já teria atendendo 100 e pouco. Então, é isso que nós temos hoje no nosso CAP. Em vez de um psiquiatra, em vez de um dia, em vez de uma demanda, nós temos 2 dias. Nós temos 2 psiquiatras, nós temos ele de manhã e de tarde. Então, nós ampliamos a quantidade de... nós ampliamos essa oferta, nós ampliamos o número de profissionais, demos um pouco mais de ganho para que a gente pudesse sair disso. Nós ampliamos também outros profissionais. Na cidade de Rosário, na história de Rosário, nunca houve nenhum profissional de terapia ABA, um terapeuta ABA na nossa cidade. Ou seja, as nossas crianças, elas iam para onde? Para São Luís, lá para o Ninar. Então, assim, isso também aumentava a quantidade de pessoas no nosso TFD. Era muita gente que nós tínhamos a obrigação de levar. Então, por que não trazer para cá os profissionais? E dar um atendimento melhor? Por que não diminuir essa fila? Vamos ampliar essa oferta. E nós colocamos logo no início, o nosso prefeito Jonas Magno teve esse entendimento logo no início e concordou, entendeu que isso era necessário. Então, nosso prefeito nos autorizou e nós contratamos a primeira terapeuta área. E durante o ano de 2025, só foi sucesso. Por quê? Porque nós ampliamos uma segunda terapeuta ABA, nós ampliamos um terceiro terapeuta ABA, ou seja, nós ampliamos a oferta para a nossa população. Então, assim, como que você acaba com a demanda? É você ofertando, é você ampliando o teu serviço, ampliando o teu espaço, então oferecendo. Então, acaba que eu tinha 40, mas eu tinha 20, então sempre vai ficar 20 toda hora a mais, aí 20. Então, quando você oferece 80 e só tem os 40, vai ter 40 vagas. Alguém está precisando, então não existe mais fila. Tem vários itens que você já sabe que não vai encontrar em uma quitanda, mas já vai encontrar em uma grande rede de supermercado. Né? É isso. Então, assim, você já vai dizer assim, eu não vou para aquela fila, porque eu sei que se eu chegar lá, eu vou ser atendido, não vai demorar, não vou precisar disso, não vai ter fila, não vão... Quer dizer, então,
Então a gente ampliando a oferta, ampliando o número de profissionais, isso aí nós devemos muito entendimento do nosso prefeito Jonas Magno, porque o convencimento nosso, ele é mas às vezes a pessoa não se sente convencida e não acha que gastar é investimento, ele acha que é custo. Eu vou botar mais vou botar mais despesa, outro, não sei o que, mais despesa. Não, ele entendeu como investimento. Nós vamos investir porque isso aqui é necessário para que a gente tenha uma saúde de qualidade para a nossa população. Muito bem. Agora, o SAMU é uma pergunta que não quer calar, né? O SAMU, como é que está o SAMU? A gente vê aí 2 ambulâncias furgões já bem usadas. Como é que está esse processo de adquirir as novas? Leonel, o SAMU também, assim, voltando um pouquinho para 2025, né? Quando nós participamos do momento da transição, eu tive a oportunidade de também ir ao SAMU e entender um pouquinho. Quando nós chegamos no prédio, um prédio muito difícil, teto caído, sofá furado, o pessoal lá com as camas que não tinha mais praticamente nem colchão, nem mofo nada. Para todo lado. Mofo demais. Então tem esses registros fotográficos aí. Mofo demais. E o ar-condicionado não funcionava. Tinha de ser aqueles ventiladorzinhos. Então, olha só. Para uma pessoa que vai passar 24 horas ali numa unidade, para estar sempre pronto para poder acolher o próximo no momento da sua necessidade. Dorme lá no momento da sua necessidade, ter uma condição de trabalho como essa, olha só como seria esse atendimento. Você já sai de lá chateado, zangado, sem conseguir descansar e doente. Então, assim, era uma situação. Então, nós chegamos lá nessa situação. E outra coisa que nós chegamos lá também, as ambulâncias tinham 2 lá no pátio. E eu questionei alguns motoristas, algumas pessoas que estavam lá, como é que estava a situação da ambulância, estava tudo bem, tinha equipamentos e tal. Um dos motoristas tentou ali fazer o migué, não, tá tudo bem, tá não sei o que, tá. E aí depois o outro me chamou e disse, doutor, não tá muito bem não, isso aqui, não presta, isso aqui não presta. E aí eu virei pro outro de novo e disse assim, rapaz, tá bom ou não tá? Aí ele falou, não, doutor. Aí eu, não, tá bom ou não tá? Aí ele, por que o senhor está perguntando isso? Porque no próximo ano, quando nós voltarmos aqui, você disser que está tudo bem, eu vou dizer para você, então ande na viatura que está tudo bem. Agora, se você disser que não está tudo bem, eu vou entender que você realmente precisava melhoria. Aí ele, não, doutor, então aí escancarou. Realmente não está bem, está faltando isso, pneu careca, nós não temos extintor, nós não temos a marca direita, nós não temos... Foi tanto equipamento que surgiu lá na hora, o nosso fardamento há muitos anos não é entregue, e não sei o quê, tanta coisa, Leonel. Aí eu falei, ótimo, aí coloquei tudo na transição. O nosso prefeito Jonas Magno entendeu isso e disse assim, Ediel, corre atrás de tudo, vamos correr. Eu vou em Brasília, vou no Senado, vou na Câmara dos Deputados e vou pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda para a nossa cidade. E através disso nós enviamos um projeto da troca das nossas ambulâncias. E por que nós enviamos a troca? Para ser trocada, substituída as nossas ambulâncias, Leonel, ela precisa de alguns critérios. Quais são esses critérios? Os critérios é a quilometragem rodada e o tempo de serviço que ela já prestou. E assim, por incrível que pareça, nós já tínhamos esses 2 itens. Já tínhamos o tempo necessário para se trocar e nós já tínhamos a quilometragem necessária para solicitar. Agora, o que faltava? Faltava alguém ter coragem de ir lá, montar o projeto, colocar dentro da plataforma, pedir para o Ministério da Saúde, justificar o porquê e depois bater na porta dos nossos companheiros políticos, das pessoas que estão lá mais próximos do Ministro da Saúde e dizer assim, olha, Rosário está aqui com projetos, aqui um número e tal, eu estou precisando da tua ajuda agora, está tudo legal. Agora a Força Política ajuda. Então foi exatamente isso que o nosso prefeito fez. Fizemos toda a parte técnica e graças a Deus, ano passado, no finalzinho do ano passado, saiu uma portaria de que Rosário foi contemplado com 2 novas viaturas do SAMU, inclusive uma avançada, uma USA, uma de suporte avançado, onde vai ter um médico dentro. Então nós vamos substituir as nossas ambulâncias. Eu acreditei que ainda teria ali no finalzinho do ano, nós brigamos até o finalzinho do ano para que elas viessem, né? Mas a gente infelizmente não conseguiu, mas se Deus quiser ainda nesse primeiro semestre de 2026, nós seremos aí já agraciados com as duas viaturas que vão chegar agora e nós vamos substituir essas 2 viaturas que nós temos. Então, assim, e aí eu posso te dizer também sobre o fardamento e equipamento do SAMU. Como te disse, nós não tínhamos, era uma reclamação dele. Nosso prefeito Jonas Magno também
nós conseguimos, autorizou a nossa área de licitação, compramos todos os equipamentos necessários que seja para o suporte dessas viaturas, que seja de suporte para que dê uma boa qualidade de trabalho para os nossos técnicos, nossos profissionais, né, nossos socorristas. Hoje nós temos dentro da nossa ambulância, tudo foi comprado, entregue, e também o uniforme. Nosso prefeito foi lá, tomou um café com todos eles pela manhã, entregou uniforme por uniforme para cada um. Então hoje nós estamos tanto equipados dentro das nossas ambulâncias que a gente tem, quanto a gente tem o nosso fardamento também zeradinho com eles lá, que era uma deficiência que eles têm. E também, Leonel, nós estamos em processo final de implantação dos rádios do SAMU. Isso. Que isso nós precisamos... usado antes telefones pessoais. Nós precisamos de alguns ajustes da telecomunicação. Então envolve a telecomunicação, não é só nós. Então a gente hoje está instalando toda uma rede. Para não ter interferência. Para não ter interferência. Tá? Os rádios já foram comprados, nós já temos tudo, toda a aquisição já foi feita, mas nós estamos tentando ainda ver essa questão das redes com... para que a gente não possa ter, como você falou, essa interferência aí, né? Essa linha, para que a gente possa fazer a pactuação com Coroatá, que Coroatá hoje domina essa região que nós estamos aqui, que é Rosário, essa região do Muni. Então hoje, daqui uns dias, o nosso usuário vai poder acionar sem ser mais através do celular, e aí Coroatá nos remete aos rádios portáteis que nós temos, e a gente vai poder fazer um atendimento bem mais preciso e bem mais avançado, e sem muita interferência de um celular pode ter arriar a bateria, você está fora de área de um determinado local, ou alguma coisa nesse sentido. O que nós fizemos para que minimizasse esses problemas foi, o nosso prefeito nos autorizou para que nós contratássemos uma técnica de enfermagem. Então nós temos 5 plantões que é feito pelos nossos socorristas dentro do SAMU. Esses 5 plantões nós temos 5 técnicas, e cada uma técnica também atua junto com os plantonistas 24 horas, mas dentro da base, para que ela possa receber essa ligação e não mais ficar na viatura, o telefone ficar na base. Somente para isso a técnica está lá hoje. E outra coisa, ela está lá também para dar os primeiros socorros. Porque às vezes não tem uma viatura disponível. Às vezes a viatura vai demorar. Às vezes é um povoado longe. É lá em São João do Rosário, é lá em Itaipu, é lá em algum local que é longe. Então precisa de quê? Daquele acolhimento inicial através do telefone de um profissional. Então ela, como técnica, além de receber a ligação, além de passar essas informações para nossas viaturas, ela também vai dando o suporte necessário se houver necessidade. Faz isso, não coloca, não deixa ninguém mexer, ou não sei o que mais. Quer dizer, ela pode dar aquele primeiro socorro ali para o atendimento telefônico. Foi isso que nós pensamos e foi isso que nós, inclusive, implementamos dentro da nossa unidade lá do SAMU. Muito bem. A gente é muita coisa mesmo, viu? Agora, falar um pouquinho, né, claro, sobre as vacinas, né, Gediel? Também é muito importante falar sobre vacinas. O último que nós vamos falar é sobre as parcerias, tá? Porque a gente sabe que tudo isso que tu vai falar aqui ainda, já falou, ainda vai falar, depende muito das parcerias. As vacinas, como é que está essa questão? Como foi o planejamento de 2025, vislumbrando já também 2026? Leonel, assim, com relação às vacinas, eu tive uma reunião, inclusive, né, nós tivemos uma reunião de planejamento, onde eu tive a oportunidade de iniciar com a fala, e logo depois foi uma discussão um pouco técnica de fazer o planejamento para 2026. E dentro desse planejamento, eu passei um relatório e fiz um relatório também comparativo, que eu gosto de comparar um pouquinho como nós estamos e em relação ao quê? Nós estamos em relação às outras unidades, nós estamos em relação aos outros anos, nós ampliamos, aumentamos, conseguimos avançar ou não. Então essa comparação é muito importante, porque às vezes você trabalha pra caramba, acha que fez tanta coisa, mas quando você olha pro seu lado, fizeram triplo, quadro, vezes mais do que você vê que aquilo tudo que você fez não foi eficiente em relação ao que o outro também colocou. Então eu faço muito esse comparativo. E nós fizemos esse comparativo para 2025 na atenção primária para a nossa imunização da nossa população. E aí, Leonel, quando a gente faz essa comparação no geral da quantidade de atendimentos que nós tivemos, que foram aí em torno de mais de 700 mil atendimentos, só na atenção primária, 700 mil atendimentos, chegamos nos casos a 1 milhão de atendimentos, colocando de uma forma geral, né, de todos os profissionais que atuam na atenção primária. Não, vamos pegar esse número aí para falar besteira. Aí, tem só 40 mil habitantes, teve 700... Gente, 700 mil atendimentos. ao longo do ano 2025,
tudo quanto é tipo de atendimento. Isso. E uma pessoa, às vezes, pode ter 2, 3 atendimentos. A mesma pessoa pode voltar várias vezes. Você pode ser imunizado. Isso. Então, você já tem um atendimento com a consulta. Depois, você vai tomar sua vacina. Isso já é um segundo atendimento. Isso. Você vai fazer o curativo de uma determinada ferida. É um terceiro atendimento que essa mesma pessoa está fazendo. Então, contabilizando, temos aí mais de 700 mil atendimentos só na atenção primária durante 2025. E aí, quando a gente faz uma comparação com 2024, por exemplo, que é o ano anterior, nós tivemos aí, Leonel, um valor extremamente alto, de 20 e poucos mil atendimentos a mais em relação ao ano anterior, que foi um ano de eleição. Que era para o cara arrochar ali, para dizer, quanto mais próximo da população eu tiver, melhor. Isso. Então nós já tivemos um absurdo de aumento em relação a 2024. E a imunização, como você falou, foi assim, eu até parabenizei a nossa coordenadora de imunização, que é a Nayara. Então eu parabenizei na frente de todos, assim, o avanço que teve a nossa imunização. A nossa imunização, ela passou ali em torno de quase 10 mil vacinas em relação ao período anterior. Então nós tivemos ali quase 24 mil vacinas aplicadas somente em 2025. O que isso significa? Significa que essa oferta foi bem recebida pela nossa população. E quando não foi bem recebida, nós fomos atrás. Isso. Porque nos programas que nós temos, nós levamos a imunização. Então, se eu estou no programa de saúde da escola, se eu estou educando aquela criança, aquele adolescente, se eu estou mostrando, se eu estou palestrando, se eu estou mostrando a forma que se escova o dente ali junto com o dentista, eu levo aquela imunização para dentro daquele planejamento que eu tenho. Então, lá na escola, eu já saí com 20, com 30 crianças vacinadas, lógico, com a autorização dos pais. Vai no Caipi. Então, assim, a gente... Grandes eventos. Grandes eventos. Inclusive, pra você ter ideia, a gente levou para tantos locais que as instituições começaram a nos ligar. O Banco do Brasil, Gediel, nós temos aqui tantos funcionários, é possível vocês marcarem um dia pra gente, é lógico, a gente tem interesse de imunizar a nossa sociedade, e nós fomos. A delegacia, o delegado me ligou, Gediel, nós temos aqui tantos profissionais. No presídio. Exatamente, no presídio. Então eles nos ligaram e nós marcamos o dia certinho, nós fomos lá com a nossa equipe de imunização, imunizamos todo mundo, fizemos a carteirinha, tudo muito. Ou seja, por que nós ampliamos? Porque nós também fomos buscar. Nós fomos atrás, fizemos diversas ações nos nossos povoados, na nossa cidade, em locais que nunca houveram. O Maitá, por exemplo, nunca houve. Nós fomos para lá, então tivemos tantos locais que nós nunca tivemos. Nós fomos, então, essas pessoas lá, nós levávamos a nossa equipe de imunização, que também fazíamos a nossa imunização. Ou seja... Também tem uma central, né, colocada isso. Lá no... Aí a central de vacinação, que era lá no fundo do CAPS, ali numa salazinha, também muito difícil ali, com um mofo muito grande, uma estrutura muito insalubre, nós conseguimos, através do nosso prefeito, fazer uma nova sala, uma nova estrutura, que também fica na parte externa do hospital municipal, não entra no hospital para ir, entra pela parte da lateral externa, mas ficou muito bonita, hoje está ampliada, com novos equipamentos, assim, uma estrutura muito boa para se trabalhar, dando condições de trabalho para toda essa equipe, e é lá onde a gente armazena todas as nossas vacinas que são entregues, né, para a nossa atenção primária e que também são usadas pelas nossas profissionais, nossas vacinadoras, em todas essas campanhas aí que a gente está fazendo. A gente também teve a descentralização do teste do pezinho, que antigamente era só no hospital municipal. E aí a gente agora ampliou, colocou ainda, está disponível nas unidades da Cidade Nova, no nosso BS de lá, está disponível em São Miguel, em São João do Rosário e com técnico capacitado pela PAI. Todos os nossos técnicos nós levamos para lá e foram capacitados pela PAI. Então, todos os nossos profissionais hoje, além de ampliarem essa oferta, ajudarem a imunizar a nossa população, eles são extremamente habilitados para estarem conduzindo essa pasta. Então, Leonel, isso aqui para a gente é um avanço muito grande, aplicar quase 24 mil doses de vacina na nossa cidade, imunizar mais da metade da nossa população. Podíamos fazer mais? Podíamos. Precisamos avançar mais? Precisamos. Porque nós somos feitos de metas, nós somos feitos de desafios. E são esses desafios, são essas as metas, como o nosso prefeito Jonas Magno pede. Gediel, aonde estiver um rosariense, seja onde for,
Se ele estiver precisando da saúde e não puder vir até o nosso encontro, nós precisamos ir lá. Então essa é a nossa missão, é de ir lá. Então precisamos avançar, ainda temos muito desafio pela frente e nós vamos avançar ainda, eu tenho certeza, muito mais agora em 2026. Muito bem. E aí, claro, por último, você vai dizer alguns números da nossa saúde, né? Alguns números importantes e, claro, são possíveis por conta das parcerias, né, que acontecem no município em relação à nossa saúde. Fale alguns números aí, só para o povo ficar sabendo de número de atendimentos e tal, algumas curiosidades da saúde. Leonel, antes de passar sobre os números, que acho que é importante, eu selecionei muita coisa, não vai dar para falar, a gente precisa fazer um podcast aqui depois para falar desses números, mas assim, só para fazer mais algumas referências, eu acho que é importante que a população saiba que foi feito em 2025, a gente trouxe a carreta da mulher para Rosário, nós fizemos campanhas de glaucoma e de pterígio também, em parceria com o nosso governador. Dentro das parcerias. Carlos Brandão, exatamente. Fizemos uma parceria com a UFMA através do programa Telesaúde, onde nós estamos implementando as especialidades dentro das nossas unidades básicas, ou seja, a pessoa que vai estar lá no nosso povoado, lá em Itaipu, lá em São Miguel, lá em Flecheira, lá em Tigidô, lá em Cocal, lá em Flecheira, lá em qualquer lugar, nós não vamos mais precisar com que eles venham aqui se consultar com os nossos especialistas, eles podem se consultar lá. Então essa parceria, através do Telesaúde, vai fazer com que o cardiologista vá para lá, através da Telesaúde, que é uma tela onde vai ter um médico interlocutando, fazendo essa interlocução junto com o paciente e mais o especialista, o médico vai estar coordenando isso, mas o especialista vai estar lá. Então nós vamos ter cardiologista, nós vamos ter oftalmologista e várias outras especialidades através dessa parceria que nós fizemos no Telesaúde, agora implementado em 2026. Então você que vai precisar de um especialista vai poder ser atendido dentro da sua unidade básica de saúde, isso é importante frisar. Nós tivemos, como já falei, várias ações no PSE também. Tivemos a volta da unidade do batalhão da Polícia Militar, que é uma unidade que nunca mais tinha funcionado, que é uma unidade odontológica, e nós retornamos com essa unidade. E não só para atender os membros que fazem parte da Polícia Militar e seus familiares, mas também para atender aquela comunidade que fica ao lado. Isso. Hoje o batalhão também, ele recebe as pessoas da comunidade para ir fazer o seu tratamento odontológico lá dentro. Então nós abrimos para ser mais um posto de atendimento para a nossa sociedade, ok? Aí, Leonel, com relação aos números que você me pediu, como eu tinha te falado, o hospital hoje a gente tem um atendimento em média de 250 a 300 atendimentos por dia, e isso só é possível porque antes, quando nós recebemos o hospital também, que isso fique bem claro, nós só tínhamos um médico 24 horas lá no hospital. Hoje, durante 2025, nós ampliamos a nossa oferta logo desde o primeiro dia. Primeiro dia de janeiro, nós ofertamos já para a nossa população 2 médicos 24 horas. Nós já dobramos o que existia antes, já no primeiro dia de janeiro. Isso. Então, olha o cuidado com que o nosso prefeito teve com a nossa saúde pública. Diz assim, eu já quero o atendimento desde o dia 1º. Então, logo no dia 1º, nós já tivemos 2 médicos 24 horas. E durante o ano de 2025, nós ampliamos ainda mais essa oferta para 3 médicos. Nós já temos 2 médicos 24 horas e um médico de 12 horas que fica durante o dia para dar suporte. Ou seja, hoje o nosso hospital conta com 3 médicos. A última vez que tu havia falado sobre isso, tinha os 2 médicos. 2 médicos. Agora nós ampliamos. Tem 2,5. 2,5 não, 3, porque a maior demanda é durante o dia. Tô entendendo. Então, durante o dia, nós temos os 3 médicos lá dentro do nosso hospital. E então, hoje você entende por que você tem até 300 atendimentos por dia. Você só tem essa quantidade de atendimento porque você tem vários profissionais lá dentro. Então, você também aumentou a sua oferta, porque seria impossível que a gente pudesse ter essa quantidade de atendimento se eu tivesse apenas um médico. Humanamente possível, ele não ia aguentar ficar lá 24 horas e atender essa quantidade de pessoas, ou seja, não seria nem atendimento, né? Isso aí. Então, assim, nós ampliamos a nossa oferta e hoje a gente tem esses números, como você perguntou dos números, hoje nós temos esses números dentro do nosso hospital municipal. Nós temos
tivemos mais de 2.000 ocorrências, atendimento entre ocorrências e transferências. Então, essa quantidade de transferência que nós tivemos, que é em torno de 2.000 pessoas, só foi possível porque o nosso prefeito Jonas Magno teve esse entendimento já no primeiro semestre e ampliou a nossa oferta de ambulâncias. Porque senão nós não conseguiríamos ter. Que a gente viu agora nós conseguimos com o nosso governador a parceria de uma e automaticamente o nosso prefeito, antes mesmo da parceria, ele já comprou uma outra. Então nós só conseguimos isso através dessa parceria do nosso prefeito Jonas Magno com o governo do estado, que conseguiu fazer com que a gente pudesse dar um atendimento melhor para a nossa população. E agora, no final do ano, nós fomos contemplados com mais 2 ambulâncias, mais 2 furgões, diga-se de passagem. Eu não estou falando de 2 ambulâncias Fiorino, aquelas ambulâncias pequenininhas, onde a maca também é pequena e às vezes tem um paciente maior e é problema com o pé do lado de fora que tinha de abrir. Então, assim, nós temos hoje 4 furgões dentro da nossa cidade. Então, assim, a gente consegue dar uma oferta maior para a nossa população. Você me pergunta, é suficiente, Gediel? Como já foi perguntado para mim algumas vezes, inclusive pelo nosso prefeito, eu vou dizer, prefeito, para quem atende, como eu disse para ele, para quem atende 40 mil usuários, inclusive já atendendo pessoas dos outros municípios que às vezes entram no nosso hospital, e por ser um hospital de porta aberta e por ser do SUS, ninguém pode ser impedido de entrar. Isso. Então qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, do Brasil, que estiver passando por Rosário, sentir qualquer problema de urgência e emergência, pode entrar no nosso hospital e a gente tem a obrigação e o dever de cuidá-lo. Então, assim, nós temos, além dos 40 mil que já são nossos, nós temos todo mundo que está ao redor da gente. Então, dizer que 4 ambulâncias é suficiente não é, mas é muito mais do que o que nós tínhamos. Então, é óbvio que pode ter uma situação ou outra que as 4 ambulâncias estão em ocorrência e precisa de uma quinta situação. Então, é possível? É possível. Uma sexta é possível. Então, assim, o SUS precisa ser ampliado para a nossa parte? Precisa. E essa é a nossa busca. Teve um dia que eu fui no hospital e tinha 5 ambulâncias para São Luís. Isso. É isso aí. Porque nós temos também as 2 do SAMU operando. Então, assim, já tivemos, por exemplo, até citei um dia, em uma outra vez, e fui questionado por um programa aí do YouTube, quando eu disse assim, olha, nesse dia nós tivemos 24 horas, 17 ocorrências, 7 transferências. Cara, esse cara é humanamente impossível. Não é não. Quando você quer, não é. Nós tínhamos 5 ambulâncias, então dá para vocês fazer em 24 horas 17 transferências. Mas é lá e cá, é lá e cá, é lá e cá durante as 24 horas. É esse o atendimento que a gente não para, corre e vai. Então já tivemos até 17 atendimentos por dia, só para ter ideia ali naquele momento ali. Então assim, precisamos ampliar? Precisamos, mas sabemos que nós já avançamos muito durante 2025. No pronto-socorro nós já tivemos mais de 80 mil atendimentos. No CAPS, como já falei para você, nós temos uma média de atendimento de 360 a 400 atendimentos por mês, porque nós também ampliamos a oferta. Nós temos consultas especializadas, que é com esses nossos especialistas. Hoje nós já temos 300 consultas semanais, incluindo os do centro de especialidade e os especialistas que atendem dentro do hospital. Isso. Porque nós temos 4 especialistas que estão atendendo dentro do hospital. E nós temos os nossos especialistas dentro do nosso centro de especialidade. Então, se você somar, nós já temos ali em média de 300 consultas por semana, só dos nossos especialistas. Você vê o tanto que o nosso TFD era carregado, né? A nossa demanda que nós tínhamos. Nós temos 80 consultas de ginecologia e obstetria por mês. Nós temos 420 ultrassons que são realizados por mês. Nós temos mais de 180 testes do pezinho realizados somente em 2025. Nós temos 100% das gestantes cobertas pelo nosso pré-natal, aí eu posso dizer até o quantitativo, então temos em média de 354 gestantes que nós fazemos o acompanhamento no nosso município. Nós temos a nossa terapeuta aba, como falei, nós começamos com uma, nosso prefeito entendeu que nós precisamos ampliar e nós ampliamos, nosso prefeito entendeu que nós precisamos ainda ter uma terceira que nunca teve na história nenhuma. Nós conseguimos ter, e aí hoje nós temos em torno de mais de 1.200 atendimentos. Olha só o quanto que a gente estava precisando na nossa cidade, Leonel. Terapeuta ocupacional, mais de 1.100 atendimentos. A vacinação nas escolas, nós já vacinamos 62 escolas no nosso município. A saúde já esteve junto, através da nossa coordenação de saúde, que é a enfermeira Janaína, com toda a nossa equipe das unidades básicas, porque dependendo da escola, do povoado, do local, ela se desloca com a equipe daquela unidade, daquele povoado, não existe uma equipe fixa.
Então, ela é volante, existe a coordenação fixa, que é a enfermeira Janaína. Então, a enfermeira Janaína, ela coordena ali essas equipes. Então, se for em determinado povoado, ela pega a equipe do povoado, se for na sede, pega da sede, em um bairro, pega do bairro. Então, ela coordena para que a gente possa atender. Nós atendemos, tivemos em 62 escolas no nosso município. Chegamos na casa dos 50 partos realizados em Rosário, aí eu digo que isso é um marco. Já, né? Aí eu digo que isso é um marco, né? Para quem disse que não nascia um rosariense na cidade de Rosário, só em 2025 nós já tivemos 50 que nasceram no nosso Hospital Municipal de Rosário. E agora nós temos um compromisso que o nosso prefeito já determinou. Nós estamos concluindo a compra e a parceria dos equipamentos das bandejas para a gente implementar o nosso centro cirúrgico lá dentro do nosso hospital. Aí, meu amigo, se prepare para nascer rosariense e prepare para fazer as nossas cirurgias eletivas dentro do nosso hospital municipal e, se Deus quiser, ainda vai ser agora em 2026. Então, 50 rosarienses só em 2025 e nós vamos ampliar isso aí. E registrado. E nós vamos lá no hospital. Nós vamos ampliar isso aí para 2026. 88% da cobertura materna também dessas mães. E as tomografias realizadas foram um número de 4.197 tomografias realizadas em 2025. Isso porque nós iniciamos ali próximo do meio do ano, ali para junho, para julho. Nós realizamos, ou seja, em praticamente 7 meses, 6 meses, nós tivemos 4.197. E aí não são só rosarienses. Gente de Presidente Celino, povo de Humberto de Campos, que já nos procuraram, povo de Axixá, Bacabeira tem demais, Santa Rita tem demais. Então, assim, nós estamos trazendo agora a nossa região para dentro de Rosário. Por isso, Rosário agora virou uma referência e virou um centro, literalmente, de saúde e de atendimento para a nossa população. Rapaz, parece ser cansativo, mas é bom a gente ouvir essas notícias boas. Tá? Muito obrigado a você que está tendo aí essa paciência, essa disponibilidade de assistir essa entrevista ao vivo aqui com o nosso secretário de Saúde, Gediel Alencar, que trouxe alguns resultados de 2025 e, é claro, a gente continua torcendo para que 2026 seja bem melhor ainda, bem mais amplo a oferta de serviços públicos na área da saúde aqui no município de Rosário. Gediel, muito obrigado. O tempo, claro, é pouco, mas você fez aquilo que foi possível fazer. Suas considerações finais ao nosso público. Leonel, eu gostaria de agradecer mais uma vez o prefeito Jonas Magno, porque eu não tenho cansado de mencionar o nome dele, porque ele está trabalhando muito na nossa cidade, isso é nítido e notório para todos, em todas as áreas, na infraestrutura, na educação e em tantas outras áreas ele está trabalhando. Mas na saúde pública, que eu creio que é aquilo que nós, seres humanos, mais precisamos, e nós fazemos de tudo, né, para termos uma boa saúde ou para ter a nossa vida. Então, nesse realmente ele se empenhou, ele viu a necessidade, buscou parceria, não tem buscado, não tem se limitado a nada, assim, largou a mesmice de mão. Não criou gigantes criou gigantes contra ele. Largou a mesmice e disse assim, nós vamos vencer, nós vamos para frente. E tudo que nós formos fazer para a saúde pública do nosso município, eu tenho certeza que é o maior investimento que um gestor público pode dar. Então, para mim, eu quero agradecer muito ele ter nos ajudado muito e ter se entregue muito para que a saúde pública do nosso município fosse outra. Agradecer também muito a nossa equipe, a equipe de saúde do município de Rosário, toda a nossa equipe, todos os nossos funcionários, desde os nossos agentes comunitários de saúde, a todos os nossos médicos, nossos fisioterapeutas, nosso administrativo, nossos enfermeiros técnicos, enfim, nossos educadores físicos, todos os nossos administrativos, nossos AOSDs, todas as pessoas que trabalham com a gente, nossos vigilantes, nossos motoristas. Então, assim, todas as pessoas, os nossos coordenadores, os nossos líderes, nossos supervisores. Não tenho dúvida nenhuma de que cada um de vocês foi fundamental para que hoje nós tivéssemos uma saúde de qualidade dentro do nosso município. Então vai o meu agradecimento imenso a cada um de vocês. Tive o maior prazer de estar com vocês
em 2025, tenho certeza que nós estaremos em 2026 e nós iremos avançar ainda muito mais, porque essa equipe que nós temos é uma equipe extremamente competente, capaz, e que a gente entregou a saúde pública do município nas mãos desses grandes profissionais que nós temos hoje. Então eu quero fazer essa ressalva, agradecer demais. Agradecer também o suporte da minha família, que sempre tem me ajudado todos os dias, que é eles que me mantêm em pé, ao meu bom Deus, que também me conduz todos os dias através das minhas orações, ele vem me dar a resposta. E aproveitar e desejar para todos vocês um feliz 2026, que Deus esteja ao nosso lado, seja o nosso orientador, possa nos conduzir e que a gente tenha ainda muito mais avanços na saúde pública em 2026. Muito obrigado, forte abraço para todos vocês. Muito bem, aí tá, pessoal, eu sei que foi difícil para ele, né? Já estamos aqui com a hora extrapolada, nós não vamos ter como passar a reprise do bingo, do sorteio do Rosário da Sorte, prometendo colocar amanhã depois do programa. Então você que não acompanhou o sorteio ontem pelo YouTube nem pelo Instagram, amanhã nós teremos, depois do programa É do Povo, a reprise do Rosário da Sorte. Gediel, muito obrigado pela sua presença, foi fundamental você trazer a nossa lembrança às ações da saúde no ano de 2025. E ao lado dele, eu quero também dar uma boa tarde para você que acompanha o nosso programa. Muito obrigado. Amanhã teremos mais programa É do Povo. E hoje, daqui a pouco, no final da tarde, as matérias que estarão publicadas no nosso YouTube, da Modelo Rosariense, do futebol e também a grande vitória da nossa seleção, claro, né? Voltado para o futebol. E ainda o ganhador de R$20 mil do Rosário da Sorte, que não deu de passar aqui agora, mas nós vamos colocar à sua disposição no YouTube TV Moderna Rosário. Tchau, tchau e até amanhã.